Pastor, eu gostaria também de saber sobre outros elementos, né, que também a gente vê que tem nessas festas, né, como fogueira e bandeiras. Pastor, de onde que vem esses elementos? Então, amados, alguns deles, presbítero Williams, de fato, eles são culturais. Ao milho. Bom, milho é uma cultura típica das Américas, né? E era cultivada pelos índios aqui no Brasil, que era o principal alvo da catequese dos portugueses, principalmente dos missionários jesuítas. Então, incorporar o milho, né, a essas tradições era algo fundamental. Mas, amados, outras coisas, elas não foram incorporadas, elas foram assimiladas, porque você veja, até do ponto de vista do paganismo, né, o mundo todo jazia no maligno. Isso não é novidade, né? A Bíblia diz isso aí, né? O mundo todo jaz no maligno, né? E de fato, né, quando Satanás mostra todos os reinos do mundo ao Senhor Jesus, ele não faz ele não fala uma coisa surreal ou uma coisa que é exagerada, ele fala uma realidade, né? Porque você veja, mesmo os impérios das Américas eram impérios contaminados pelo paganismo e pelos mesmos elementos. Você vê que assim como você tem no mundo todo uma cultura, né, do relato do dilúvio e da salvação por meio de um barco e de uma família, em quase todas as culturas antigas do mundo, né, nas principais, sobretudo, você tem esse relato, né? O que os estudiosos, eles nos provocam a reflexão. Será que isto é invenção? Será que o dilúvio universal e a Arca de Noé são invenções ou de fato existiram? Porque todas as culturas têm isso. E assim como todas têm, todas também têm, né, aquilo que motivou o dilúvio na época, que era o paganismo, que eram os falsos deuses, que era a idolatria. Então, por exemplo, a prática da fogueira, queridos, é uma prática que não se limita aos europeus, não se limita ao Oriente Médio ou ao Norte da África, mas era comum entre os índios no Brasil. Então ficou muito bom para eles. E em todas essas culturas, a fogueira, ela tem um propósito. O propósito do fogo como símbolo do conhecimento, da iluminação. Então, nessas festas, eles faziam as fogueiras com o intuito de expulsar os espíritos maus e atrair os espíritos bons por meio da luz. Essas fogueiras, elas também eram uma forma de você adorar o sol e orar, né, ou rezar, ou pedir a ele, né, você fazer uma prece para ele, para que ele pudesse trazer o seu calor e a sua luz no novo período que chegava. Essas fogueiras também, queridos, vejam, elas tinham um formato, todas elas têm um formato, né? Depende da festa, elas podem ser quadradas, circulares, subindo como se fosse um cone, ou triangulares. Depende da entidade que você está adorando, você tem um formato diferente de fogueira. Por quê? Porque esses formatos geométricos eram símbolos místicos, né, dos povos pagãos, que faziam esses formatos como portais para o mundo espiritual e sobrenatural. Então aquilo era uma forma de um altar de adoração para atrair os poderes sobrenaturais do mundo espiritual. Também por isso você tem as bandeirinhas. As bandeirinhas, elas não são aleatórias, elas seguem também um formatos geométricos. Por quê? A mesma questão aí de fogueiras. Por isso, queridos, vocês têm também
dessas festividades o pau de sebo. O pau de sebo, o mastro, ele é inspirado não numa brincadeira que o pessoal faz hoje para tentar subir, né, e pegar a bandeirinha lá em cima e ganhar prenda. E sim, a sua origem eram os antigos postes, ídolos, né, que relatados nas escrituras aqui, ou então os antigos memoriais, né, que eram feitos em países como o Egito, né, que faziam mastros, que faziam outros símbolos para exaltar e em honra aos seus deuses, né? No Egito era muito comum o que nós temos ainda hoje, inclusive aqui em São Paulo, o obelisco, que era um tipo de um monumento, mas na verdade um altar de adoração pagão, né? Então o obelisco era uma coisa muito comum, e o mastro das festas juninas vem da mesma origem, mesma cultura, né? Então era uma forma de adoração, né? Você pega coisas mais modernas, né? As quadrilhas, por exemplo, né? O que acontece? É uma dança, e é uma dança que vem no segmento do casamento, tá? O casamento por quê? Porque tem tudo a ver com essas festas serem festas de celebração à fertilidade, festas de celebração às colheitas, festas de celebração à reprodução. Então o casamento é um símbolo disto, certo? Você pega outras coisas, né, como as comidas típicas, né? Veja, hoje elas são típicas. Se você for lá para a Europa, se for lá para Portugal, para a Espanha, serão outras comidas, claro, mas todas são oferendas, todas são oferecidas. Elas estão ali porque é em honra àquela divindade. E você veja, quando vem ao Brasil, essas festas são trazidas para o Brasil, porque elas surgem muito antes, né? Até mesmo são anteriores ao cristianismo, e anteriores ao judaísmo, né? Tanto que Deus levanta essas festas em oposição, né, aos costumes egípcios. As suas festas, as festas de Deus, são levantadas em oposição a essas festas pagãs. Mas quando elas são trazidas ao Brasil, elas sofrem mais sincretismo, né, do animismo dos índios e também, né, da influência da cultura afro. Tanto é que as religiões como Umbanda e Candomblé também celebram essas mesmas festividades, né? Vamos lá, Santo Antônio eu tinha citado, agora falando mais assertivamente, mais corretamente, Santo Antônio na Umbanda é o Exu. Ele é o Exu, né? Celebrado no dia 13 de junho. Ele é considerado, não é, as duas faces do santo guerreiro. Olha só. Depois você pega depois de Santo Antônio, você pega São João. São João na Umbanda, ele é Xangô, né? Também comemorado no dia 24 de junho. E aí o fogo, que é elemento de Xangô, está presente também na festa junina de São João. Você pega São Pedro, que também é um símbolo de Xangô, né? Por quê? Porque ele reflete a força e a liderança, aquele que rege o fogo, né, o trovão e os raios. Então Xangô, assim como Pedro, queridos, ele tem como símbolo a pedra, a pedreira. Então veja, nada disso, queridos, nada disso é coincidência, né? Então o sincretismo ele continua, mas a palavra de Deus ela é muito, mas muito clara em nos dizer: tudo isto é idolatria. Mas, né, o que é o ídolo? Nada, diz Paulo. Todavia, não é a nada que eles sacrificam, não é a nada que eles consagram, mas sim a demônios. Então nós não podemos frequentar, participar, porque isto equivale a adorar, isto equivale a idolatrar, queridos.